a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há. É um prazer estar de volta em sua companhia. O tema desse vídeo é a fundação da nossa querida Umbanda. Como sabemos, no passado a lei proibia a prática do espiritismo e dos cultos afro-brasileiros. Aliás, sobre essa questão, trato do tema num vídeo cujo link eu disponibilizei na descrição desse vídeo. Bom, sendo o culto umbandista um caso de polícia, quando as pessoas iam visitar um terreiro, isso no passado, né, gente? As pessoas saíam às escondidas, iam mais tarde que podiam. E procurando não ser reconhecidas, usavam chapéu, óculos escuros mesmo à noite, levantavam a gola da camisa, baixavam a cabeça e se empirulitavam às pressas para dentro do recinto, né? E lá se deparavam com um livro onde deveriam anotar sua presença. Mais receosas, era muito comum assinarem nomes falsos, apelidos ou fazer garranchos. Mas o tempo passou e nas últimas décadas, todos nós testemunhamos a intensa campanha difamatória movida pelo movimento evangélico contra os cultos afro. Assim promoveram tamanhos crimes que o Estado foi pressionado a intervir. Promulgou-se então a lei da intolerância religiosa. Ainda assim, gente, há regiões onde a violência contra profitentes de religião de matriz africana é tão frequente que foi necessária a criação de delegacias especializadas. Ao longo do tempo, dadas as condenações, os violentos autoproclamados seguidores de Jesus tiveram que se conter, e o discurso odioso tornou-se então dissimulado. Mas a tentativa de eliminar os cultos afros da sociedade brasileira foi um tiro no pé. Segundo pesquisas reputadas, os cultos afros brasileiros cresceram 5 vezes nesse período e se fortaleceram. Mas a campanha fundamentalista, encetada pelos fariseus dos nossos tempos, fortaleceram o preconceito a tal modo que muitos entre nós sentem-se constrangidos em afirmarem a sua fé em certos ambientes sociais. Porque nós somos vistos, por muitas pessoas, como gente que tem pacto com as forças do mal. Então, conhecer a nossa história é medida de primeira ordem. Além de fortalecer a nossa identidade, dá-nos o senso de pertencimento a uma comunidade e, sobretudo, fornece elementos de argumentação em favor de nós mesmos e de nossa religião querida. Para aquele que tem pouco, nenhum contato com a Umbanda, a nossa história é também muito importante, porque ajuda a vencer preconceitos, ou seja, isso pacifica a pessoa interiormente, elimina também receios e prevenções infundadas e, assim, contribui para a paz social e a pessoa consegue, então, até aqueles que desejam, usufruir dos benefícios que a Umbanda proporciona com maior convicção e tranquilidade. Então, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa história? Me acompanhe. 9 anos após o fim da monarquia no Brasil e 20 anos depois da abolição da escravatura, a Umbanda foi anunciada na sede da Federação Espírita de Niterói. Nós estamos então no ano de 1908. O jovem Zélio se preparava para um concurso visando seguir a carreira militar, mas repentinamente passou a incorporar espíritos até que foi acometido por uma paralisia que o manteve acamado. Preocupada, a mãe de Zélio levou para consulta com um tio. Esse tio era médico e tentou elaborar um diagnóstico, mas não teve sucesso. O pai de Zélio, desconfiado de causas espirituais naquele drama, conversando com um amigo, esse amigo o aconselhou que procurasse auxílio na sede da Federação Espírita de Niterói. Zélio, acompanhado de seu pai, compareceu àquela instituição no dia 15 de novembro de 1908. Estavam sentados à volta de uma mesa um dirigente e um conjunto de doutrinadores e médiuns dedicados ao trabalho de desobsessão. O Zélio então foi convidado a tomar seu lugar à mesa. Mas, estranhamente, Zélio acabara de sentar-se, se levantou, dizendo que faltava na mesa uma flor. Saiu da sala e voltou, depositando uma flor num vaso que estava sobre a mesa. Claro, ele foi repreendido pelo dirigente, porque quebrou a corrente mediúnica. Mas, voltando-se ao assento, uma nova corrente se fechou. E todos os médiuns, vejam só, passaram a receber espíritos de origem indígena e africana. Diante do inusitado, dirigentes e doutrinadores fizeram de
tudo para que aqueles espíritos que eles julgavam atrasados eles fossem embora. E o ânimo do dirigente e doutrinadores foi interrompido pelo caboclo, que, incorporado em Zé, perguntou a eles: por que repelem a presença desses espíritos, se nem sequer ouvem o que eles têm a dizer? Será por causa da sua origem, da sua cor? Enquanto tentavam lidar com aquele fenômeno singular, um médio vidente perguntou ao dirigente: por que o irmão fala nesses termos? Por que fala desse modo, se eu estou vendo que se trata de um jesuíta cuja veste branca reflete uma aura de luz? Então o dirigente perguntou: qual é o seu nome, meu irmão? E fez-se um silêncio e a entidade respondeu: se querem um nome, que seja este. Sou o caboclo das 7 encruzilhadas, porque para mim não haverão caminhos fechados. O que você vê em mim são restos de uma existência anterior. Fui padre e o meu nome era Gabriel Malagrida. Fui acusado de bruxaria e sacrificado na fogueira da Inquisição em Lisboa no ano de 1761. Mas, em minha última existência física, Deus concedeu-me o privilégio de nascer como caboclo brasileiro. E continuou: se julgo atrasados os espíritos de pretos e índios que aqui se manifestam, devo dizer que amanhã estarei na casa do meu aparelho, às 20 horas, para dar início a um culto em que estes irmãos poderão dar suas mensagens, dando consecução à missão que o plano espiritual lhes confiou. Será uma religião que falará aos humildes, simbolizando a comunhão que deve existir entre todos, encarnados e desencarnados. Desconhecendo a missão do espírito, o vidente retrucou: e julga o irmão que alguém irá assistir o seu culto? O caboclo então respondeu: cada colina de Niterói atuará como porta-voz, anunciando o culto que amanhã iniciarei. Deus, em sua infinita bondade, estabeleceu na morte o grande nivelador universal. Rico, pobre, poderoso ou humilde, todos se tornarão iguais na morte. Mas vocês, preconceituosos, não contentes em estabelecer diferenças entre vivos, procurarão levar essas mesmas diferenças além da barreira da morte? Por que não poderiam nos visitar esses humildes trabalhadores do espaço que, se não foram pessoas socialmente importantes na Terra, trazem importantes mensagens do além? E assim se deu. No dia 16 de novembro de 1908, a casa da família Moraes, na rua Floriano Peixoto, número 30, ao se aproximar a anunciada 8 horas da noite, contava com a presença dos membros da Federação Espírita de Niterói, que ali foram testemunhar o que lhes fora anunciado de véspera. Estavam também presentes alguns sacerdotes católicos, além de parentes, amigos, vizinhos, entre outras pessoas desconhecidas. Às 20 horas, pontualmente, o caboclo das 7 encruzilhadas se manifestou. Declarou então que naquele momento se iniciava um novo culto, em que espíritos daqueles que foram velhos africanos escravizados e índios iriam juntos trabalhar em benefício dos encarnados, qualquer que fosse a sua cor, raça, credo e condição social. Disse também que iriam trabalhar tendo por base o Evangelho de Jesus, característica que ele apontou seria a principal deste culto. O caboclo ainda estabeleceu as normas do culto e designou que o trabalho espiritual ocorreria diariamente das 20 às 22 horas, que seria gratuito e que os colaboradores deveriam se apresentar uniformizados de branco para as tarefas. Então, ele nomeou o movimento religioso que se iniciava, e ele disse assim: Umbanda, a manifestação do Espírito para a caridade. A Casa de Trabalhos Espirituais, que ora se fundava, recebeu o nome de Tenda Espírita de Nossa Senhora da Piedade. Esclareceu o caboclo que escolheu esse nome porque, assim como Maria acolheu os filhos nos braços, ali também seriam acolhidos como filhos todos os que ali adentrassem necessitados de ajuda ou conforto. Em seguida, respondeu a questionamentos dos sacerdotes católicos presentes ali, surpreendendo a todos, pois respondeu em latim e alemão. Naquele dia, o caboclo das 7 encruzilhadas atendeu e curou diversas pessoas, dentre elas um homem paralítico que foi curado. Finalmente, Zé incorporou o pai Antônio, um preto velho de fala mansa, que recusava-se a sentar-se junto com os presentes à mesa, dizendo: Nego não senta não, meu senhor.
nego fica aqui mesmo, isso é coisa de senhor branco e nego deve a respeitar. E respondendo às perguntas, uma pessoa indagou ao pai Antônio se ele sentia falta de alguma coisa que tinha deixado na terra. E ele respondeu: minha cachimba, nego quer o pito que deixou no toco, manda o moleque buscar. Assim, pai Antônio introduzia o primeiro elemento de trabalho na Umbanda. Depois iria solicitar uma guia, até hoje usada pelos membros da tenda, que a chamam de Guia de Pai Antônio. O fato é que os fenômenos que ali se produziram repercutiram, de modo que no dia seguinte, uma verdadeira romaria formou-se na rua Floriano Peixoto. Todos vinham em busca de cura em nome de Jesus. Dentre eles, houveram casos de pessoas tidas como loucas que deixaram o sanatório para trabalharem junto com Zélio, dando provas extraordinárias de faculdades mediúnicas. Desde então, junto a Zélio, o caboclo das 7 encruzilhadas trabalhou diariamente no atendimento fraterno, na fundamentação, consolidação e difusão da Umbanda. Além de pai Antônio, caboclo das 7 encruzilhadas tinha como auxiliar Orixá Malê, um espírito experiente no desmanche de trabalhos de magia negra. 10 anos depois, em 1918, o caboclo das 7 encruzilhadas recebeu ordens do astral superior para fundar 7 tendas para a propagação da Umbanda, que ganharam as seguintes denominações: Tenda Espírita Nossa Senhora da Guia, Tenda Espírita Nossa Senhora da Conceição, Tenda Espírita Santa Bárbara, Tenda Espírita São Pedro, Tenda Espírita Oxalá, Tenda Espírita São Jorge e Tenda Espírita São Jerônimo, que em conjunto deram origem a mais de 10.000 tendas. Embora não seguindo a carreira militar para a qual se preparara, Zélio não fez da Umbanda profissão. Sempre trabalhou para o sustento de sua família e, mais do que isso, contribuiu financeiramente para manter os templos que o caboclo das 7 encruzilhadas fundava, além de hospedar em sua casa os que o procuravam, muitas vezes sem recursos, para obter tratamento espiritual. Os que conviveram com Zélio dizem que sua casa muitas vezes se assemelhava a um albergue. Ministros, industriais, militares, alguns deles pessoas muito abastadas, procuravam retribuir os benefícios obtidos através de presentes, dinheiro, cheques vultosos. Mas Zélio jamais recebeu paga pelo trabalho dos espíritos, em obediência ao caboclo, que sempre lhe recomendava: não os aceite, devolva-os. As engiras eram conduzidas em harmonia através de cânticos melodiosos e baixos, sem atabaques ou palmas, e não eram admitidos o uso de vestimentas e adereços, senão o uniforme branco e as guias determinadas pelas entidades. Os fundamentos propiciatórios junto a médiuns era nada mais que banho de ervas e amacis, a concentração em ambiente junto à natureza e o estudo do Evangelho de Jesus. Os rituais, então, minha gente, eram muito simples e jamais prescindiram do sacrifício de animais. Após 55 anos de atividade à frente da tenda Nossa Senhora da Piedade, Zélio entregou a direção dos trabalhos às suas filhas Zélia e Zilmeia. Passou então, na companhia de sua esposa Isabel, médium do Caboclo Roxo, a trabalhar na cabana de pai Antônio, em Boca do Mato, distrito de Cachoeiras de Macacu, estado do Rio de Janeiro, dedicando-se os dois ao atendimento de portadores de enfermidades morais, físicas e psíquicas. Em 1971, a senhora Lília Ribeiro, diretora da tenda de Umbanda Luz, Esperança e Fraternidade, gravou uma mensagem do caboclo das 7 encruzilhadas que reflete a humildade e o alto grau de evolução dessa entidade de muita luz, para a qual dediquei um vídeo cujo link eu disponibilizei na descrição deste vídeo. Zélio Fernandino de Moraes, depois de dedicar-se 66 anos de sua vida à Umbanda, retornou ao plano espiritual no dia 3 de outubro de 1975. Seu trabalho junto ao caboclo das 7 encruzilhadas, pai Antônio e Orixá Malê, continua através de suas filhas, Zélia e Zilmeia. Se eu não me engano, a Zilmeia faleceu, viu, gente? E continua o trabalho dele através de todos nós, que honramos com os nossos pensamentos e atos essa árvore de cujos frutos se servem todos os que sabem e merecem colher. Creia nisto, meu irmão.